Graça e paz a todos. Que o Senhor esteja com todos vocês. Amém. Tenham tido um início de semana abençoados, cheios de energia, cheios de amor, cheios de vontade de trabalhar e de servir ao Senhor com todo o vosso coração. Amém. Eu gostaria de vos levar até Atos 11 e vamos ler do 21 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Glória a Deus. Eu hoje queria falar sobre o que é ser um efeito dominó. O que é ser um pequeno Cristo, um discípulo de Cristo que influencia os outros. Todos já colocaram peças de dominó em linha e já tocaram na primeira peça, e acho que todas elas, se estiverem todas alinhadas, todas certas, todas elas começam a cair, uma a seguir a outra. Nesta passagem eu quero falar sobre isso, sobre o que é ser um discípulo que se liga aos outros para quê? Para contagiar o próximo, amém? Nós vemos aqui vemos aqui Barnabé, que foi buscar Saulo para pregar para muitos e falar sobre Deus, amém? Como é que nós podemos contagiar alguém? Nós não contagiamos qualquer pessoa sem fazermos por isso ser a verdade, amém? Não podemos contagiar ninguém com a mensagem do Evangelho sendo apenas consumidor de celebrações, consumidor de festas, consumidor de pregações, ok? Nós não podemos contagiar ninguém sentados no sofá. Nós não podemos contagiar ninguém presos àquilo que nós não praticamos, ok? Ser um discípulo que contagia o próximo é um discípulo que não vive de qualquer maneira. Amém? Por isso, hoje, quero fazer essa menção, a menção deste homem, Barnabé, um homem que não abriu a mão de ser um discípulo contagiante, um discípulo mais parecido com Cristo. Mas para que isso acontecesse, ele não pôde viver de qualquer maneira. O seu exemplo de vida, ele contagiou muitas e muitas pessoas. Pessoas do seu tempo, pessoas que foram salvas, que seguiram a Cristo, seguiram com Ele, que aprenderam mais de Cristo, que aprenderam mais sobre a palavra, que viram maravilhas, prodígios. E aquilo que Ele fez no tempo deles também chegou até nós. Okay? Amém? Isso também chegou até nós. E não chegou de qualquer maneira. E chegou por quê? Porque a palavra de Deus, ela não tem mudanças, ela não é imutável. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela não muda, ela é sempre a mesma. Ok? E nós estamos aqui hoje para levar essa passagem, essa marca, para sermos mais uns parecidos com Barnabé. Amém? E nós temos que ser o quê? Temos que ser encorajadores. Um discípulo que não seja encorajador para o outro, ele não pode
não pode ser diferente. Não pode encorajar os outros. Como é que alguém que não se sente encorajador, que não se sente com coragem para ultrapassar as coisas, pode encorajar alguém na vida? Como? Lá no versículo 23 diz: Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele quem? Barnabé. Barnabé ele não criou obstáculos para receber os gentios na comunhão da igreja, nem ergueu muros de preconceito por causa das dificuldades de cada um deles, judeus. Ele não criou obstáculos. Ele não viu outros pontos, outras linhas, senão a comunhão que cada um deles devia ter na igreja. Ao contrário, ele se alegrou ao ver a graça de Deus prosperando e agindo na vida de cada um desse gentio. E exortou todos os que ali estavam, todas as pessoas, a permanecerem firmes no Senhor. Isso é o que cada um de nós devia e deve fazer como igreja, como discípulo. Amém? Não o contrário. Não estabelecendo barreiras, limites, colocando linhas, colocando porquês, colocando ses, onde nem Jesus, nem os seus discípulos colocaram naquela altura. Amém? Barnabé era um discípulo contagiante que amava e encorajava as pessoas. Ser encorajador é parte fundamental para um discípulo poder contagiar alguém e ser eficaz naquilo que faz. O encorajador busca fortalecer a fé dos seus irmãos, incentivando-os a permanecerem firmes em meio às dificuldades da vida. O encorajador incentiva os outros a se dedicarem totalmente as suas vidas a Deus e não o contrário. Irmão, se tu te achas completo, se tu te achas mais digno do que eu, do que qualquer outro, me desculpa. Não estás a ser um discípulo. Se tu és tão inteligente, tão dedicado, tão temente a Deus, e ligado à missão que tens, com o ministério, com a igreja, a tua missão é te dares bem com o teu irmão. A tua missão é te preocupares com o teu irmão. A tua missão é o fortaleceres cada vez mais em Cristo como irmão. E não o colocares de parte. E não levantares preconceitos, levantares linhas contra ele. Pelo contrário. Ser um discípulo contagiante é criar um ambiente onde os outros se sintam fortalecidos, apoiados e amados dentro da igreja, dentro da família que é Cristo. Amém? Vou dar um exemplo. Uma equipa de futebol, ela só é uma equipa bem sucedida quando todos aqueles que fazem parte da equipa estão ligados num objetivo comum. Se algum deles corre para a direita enquanto os outros correm para a esquerda, porque lhe apetece, porque acha que é o mais conveniente, então não está a ser igual ao mesmo objetivo da equipa. Amém? Nós temos que ser contagiantes uns para com os outros. E nós temos que também ser marcados pela bondade. Versículo 24. Ele era um homem bom. A vida de Barnabé era uma base de sustentação no seu ministério.
Barnabé é descrito como um homem bom, indicando não apenas só aquilo que faz bem para ele, para a sua família, mas aquilo que fazia bem para aqueles que o rodeavam, ok? A vida de Barnabé é ilustra com os discípulos contagiantes são todos daquele tempo. A vida dele era igual à de todos os discípulos daquele tempo. Amém? Bondosos. São todos aqueles que faziam uma vida digna. A bondade é uma qualidade essencial que cada pessoa deve ter de maneira contagiosa para com os outros, que influencia positivamente a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? A bondade de Barnabé também se manifestava através da sua generosidade. Um exemplo: vender um campo e ofertar os recursos para a comunidade cristã. Lá em Atos 4, 36 e 37, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus! Quem hoje faria uma coisa dessas? Quem hoje daria esse braço a torcer? Eu vou tirar uma coisa que é minha, que me pertence, que custa X. Vou vendê-la e que com o dinheiro dessa venda vou colocá-la aos pés de Cristo. Glória a Deus. E porquê é que ele fez? Porque ele é bom. Porque era generoso. Porque levava o seu ministério, a sua dedicação a Cristo a 100%. Um discípulo que influencia os outros. Amém? São cheios do Espírito Santo. Atos 11, 24. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Vou-vos dizer uma coisa. É impossível ser um discípulo contagiante sem ser marcado por uma plena e constante dependência do Espírito Santo em nossa vida. É impossível. Barnabé era um homem vazio de si mesmo e cheio do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo na vida de Barnabé não apenas o capacitava a realizar obras extraordinárias, mas também moldava o seu caráter e as suas atitudes. Eu tenho visto pessoas com anos e anos e anos e anos de vida cristã, com cargos e cargos e cargos dentro do ministério, e que são vazios, vazios, vazios do Espírito Santo. Eu tenho visto gentios, pessoas que creram e aceitaram Jesus com mais obras, com mais trabalho e com mais vontade de se encher do Espírito Santo. Amém? Discípulos contagiantes, como Barnabé, buscam a plenitude do Espírito não apenas para manifestar dons espirituais, mas também para demonstrar o fruto do Espírito. E qual é esse fruto? Qual é esse fruto? Como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o mais raro deles todos, domínio próprio. Amém? Efésios 5, 17 e 18 diz assim:
Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Para falar sobre o Espírito, o enchimento do Espírito, o apóstolo Paulo deixou esta passagem, este ensinamento para cada um de nós. É um imperativo a cada um de nós. É uma ordem a cada um de nós. Não busques refúgio, escape, afeição, deleite, estudo em coisas do mundo, em coisas que te podem machucar, em coisas que te podem destruir, em coisas que te vão colocar cada vez mais afastado de Deus. Mas busca o enchimento pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Possuem uma fé inabalável. Versículo 24. De fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ele era esse homem. Ele quem? Barnabé. Barnabé não caminhava segundo o seu entendimento, mas pela fé. O resultado é que muita gente se uniu ao Senhor. O Evangelho, quando contagiado pelo exemplo, produz resultados extraordinários. A vida de Barnabé reflete não apenas uma fé na superfície, mas uma fé profunda e inabalável em Deus e nos princípios do Evangelho. A fé inabalável é um fundamento sólido na vida de cada um de nós, que queremos ser contagiantes para os outros. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Cada um de nós tem que ser contagiantes, como Barnabé, que possuía uma fé que vai além das circunstâncias externas, cada um de nós. Eu estou muito mal, eu não consigo pensar, não consigo raciocinar, eu tenho a vida virada de cabeça para baixo, o meu dia a dia é só problemas, eu tenho contas, tenho dívidas, Onde está a tua fé no Deus do impossível? Onde está a tua capacidade de raciocinar no Deus que tudo pode, tudo faz na tua vida? Eu não vou mais à igreja, eu não quero saber, o pastor não tem resposta para mim, o pastor nem me vê, nem me conhece, nem quer saber do meu estado. Onde está a fé no Deus do impossível? Que tudo faz, que tudo transforma na tua vida. A fé inabalável mantém cada um de nós firme na sua confiança em Deus. Amém? Devemos demonstrar profunda humildade. Versículo 25 e 26 de Atos 11. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? E hoje, muitos são chamados, mas poucos fazem aquilo que está escrito. Poucos são chamados de diferentes. Por isso é que os cristãos são mal falados hoje em dia. São todos iguais. As igrejas são todas iguais.
Barnabé era um exemplo notável de humildade entre os discípulos. Barnabé também buscou em Tarso o homem que se tornaria o maior pioneiro do cristianismo. Barnabé já havia investido em Paulo quando todos os desprezaram em Jerusalém. Barnabé sabia do chamado de Paulo aos gentios. Barnabé abriu mão da sua primazia na obra missionária entre os gentios e buscou alguém mais capacitado do que ele para assumir essa liderança, demonstrando profunda humildade. Não hesitou em procurar Paulo e colocá-lo no centro do palco da obra missionária. E hoje em dia, vemos tantos palcos onde todos brilham, menos Cristo. Tantas estrelas onde todas brilham, menos Cristo. Discípulos que contagiam, demonstram humildade ao reconhecerem que o reino de Deus não é uma empreitada individual, nem uma porta aberta para algo mais, mas uma obra coletiva, uma obra que pertence a Jesus Cristo. Amém? A humildade não é apenas enriquecer a vida de cada um de nós. A humildade não é apenas olharmos para o nosso umbigo, sermos humildes com nós próprios, mas também criar um ambiente propício para influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que precisam de nós, aqueles que são menos afortunados que nós, aqueles que não têm tanta possibilidade de se movimentarem do que nós. Amém? Discípulos contagiantes que sabem encorajar, que são marcados pela bondade, que são cheios do Espírito Santo, que possuem uma fé inabalável e que demonstram profunda humildade. Não desperdiçam oportunidades. Portanto, não seja um fósforo apagado neste tempo. Acenda a sua chama e contagie as outras pessoas ao seu redor, para que a mesma mensagem que tu carrega, marque a diferença na vida do próximo. E que a vida do próximo marque a diferença na vida do outro próximo. E fazemos disto um ciclo. Este sim, um ciclo completo. Com Jesus no centro, no palco central. E que cada um de nós seja aqueles que vamos tratar das luzes, das cortinas, da limpeza, da música, e deixamos Ele, Cristo Jesus, brilhar no centro da sua obra. Amém? Que Deus vos abençoe, que tenham aprendido com esta palavra, tanto como eu aprendi, e que tenham uma boa noite de descanso, uma boa semana de trabalho, e até ao próximo vídeo.